escolar. Pois bem, o que é a cultura e como o ser humano desenvolve a cultura? Historicamente, a cultura nasce quando o ser humano começa a transformar a natureza. Esse é um ponto interessante na questão da cultura. A cultura, desde o início, envolve um relacionamento entre o que é natureza, o que é natural e o que é sociedade, isto é, social. O ser humano começa a transformar a natureza. O ser humano começa a produzir os meios para a satisfação das suas necessidades fundamentais. O ser humano começa a produzir ferramentas, o ser humano começa a produzir aquilo de que necessita para viver. Inclusive, a origem da palavra cultura está relacionada ao cultivo, a cultura, o cultivo da terra. Então, já na sua origem, a palavra cultura traduz essa relação entre o ser humano e a natureza, porque o cultivo da terra é uma relação entre ser humano e natureza. É o ser humano agindo sobre a natureza, incorporando processos naturais à vida social e produzindo aquilo de que ele necessita para continuar existindo. Então, cultura é um processo, é uma produção humana que envolve inicialmente esse relacionamento com a natureza, mas que acaba resultando em processos, em fenômenos, em objetos que não existem na natureza. Um instrumento é um objeto que o ser humano transformou para adequá-lo a determinadas finalidades. Esse objeto, é claro, contém matéria, portanto, contém elementos naturais, mas ele agora já não se apresenta mais como se apresentava na natureza. Uma pedra que role montanha abaixo é um objeto da natureza. Essa pedra que rolou montanha abaixo não tem uma função, ela simplesmente existe, ela simplesmente é uma pedra. Mas imaginemos que essa pedra rolando montanha abaixo, ela se lasque e os seres humanos, encontrando essa pedra lascada, se utilizem dela para caçarem, enfim, para obterem alimento. Agora, a pedra lascada, que é utilizada pelos seres humanos, passou a ter uma função. Na natureza, ela não tinha uma função, ela apenas existia. Na mão do ser humano, na atividade do ser humano, a pedra passa a ter uma função. Ela deixa de ser um objeto puramente natural, transformando-se agora, ou melhor, sendo transformada pelo ser humano agora em objeto social. O ser humano começa, de uma maneira ainda bastante primitiva, mas começa a produzir cultura. Avancemos nesse processo e o ser humano, então, já não se encontra mais na dependência de encontrar a pedra lascada por um acidente da natureza. Ele mesmo descobre formas de lascar a pedra. E assim vai avançando o processo de transformação da natureza e o ser humano vai produzindo cada vez mais uma realidade na qual se fazem presentes fenômenos, elementos e objetos da natureza, porém transformados e incorporados à prática social. Esses objetos transformados e incorporados à prática social contêm, por um lado, processos naturais, por outro lado, atividade humana. Uma das características da cultura é que a cultura acumula atividade humana. Tudo aquilo que é cultural contém
atividade humana acumulada. Uma ferramenta contém atividade humana acumulada. Habitações contém atividade humana acumulada. A linguagem da qual os seres humanos se utilizam para se comunicarem contém atividade humana acumulada. São todos esses exemplos de produções culturais humanas, desde as produções materiais mais básicas, mais elementares, até as produções não materiais, como é o caso da linguagem, como é o caso das várias formas de conhecimento que vão se constituindo historicamente, como é o caso das várias formas de representação simbólica do mundo que o ser humano passa a produzir. Então, nós temos na cultura a atividade humana condensada nos fenômenos e nos objetos culturais. A atividade que se transfere dos sujeitos para os objetos. A atividade que se acumula nos fenômenos culturais, que se incorpora à vida social e que passa a fazer parte do ser humano no sentido objetivo e no sentido subjetivo. A cultura existe objetivamente como acúmulo de atividade, como acúmulo de experiência, e existe subjetivamente, na medida em que os indivíduos se apropriam, eles incorporam a sua atividade, eles se apropriam daquilo que outros seres humanos produziram. Os indivíduos se apropriam da atividade de outros seres humanos que está acumulada na cultura. Então, já nessa breve e bastante esquemática análise, poderíamos destacar alguns aspectos importantes da cultura. Em primeiro lugar, a cultura envolve, de início, esse relacionamento entre ser humano e natureza. A cultura envolve transformação da natureza, apropriação da natureza pelos seres humanos e envolve transferência de atividade dos indivíduos para os objetos. A cultura envolve acúmulo de atividade. A cultura envolve condensação da atividade e envolve a transferência dessa atividade condensada para os indivíduos. Quando eu falo em transferência da atividade condensada na cultura para os indivíduos, já estou me referindo a processos educativos.